olhar seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo, a certeza que é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro perceber, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que pelo meu computador faltam 2 minutinhos, mas no meu celular não sei como é que está o horário aí para vocês. Para nós faltam 2 também. Tá, então dá para cantar mais uma, dá para cantar uma curtinha. E enquanto isso, alguém gostaria de fazer a página de abertura e a prece? Algum voluntário? Vou pedir para a Meire hoje, tá, Meire? Mais alto. Ama e o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza em toda beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores se envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira
Livra ecoar. Ama que o amor é leve. Mary, Meu pode começar. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para esse estudo. Eu quero agradecer a semana, quero agradecer a rotina, quero agradecer os dias sem sobressaltos, quero agradecer, Senhor, as pessoas que se dirigiram a mim com leveza, falando o idioma da paz. Quero agradecer as pessoas que se dirigiram, as pessoas difíceis também, que se dirigiram a mim, que fez eu testar minha paciência, a minha tolerância. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, pelo instante, pelo convívio, pela troca. Obrigada, Senhor, pela música, pela sintonia. Muito obrigada, Senhor, por fazer parte, por tentar entender. Muito obrigada, Senhor, por tentar absorver. Obrigada por todos que têm paciência comigo nesse estudo. Eu queria pedir mais uma vez que Deus, que o Senhor ilumine cada palavra, cada explicação, que uma luz brilhe em cada palavra, traga enriquecimento, traga lucidez, traga conforto para todo mundo que está participando desse estudo, desse convívio, desse encontro. E, Senhor, fazei-me merecedora dessa oportunidade. Assim seja. Amém. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É 56, né, Pepita? Sim, Né? 56. Tá. Lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será?
E aí? Pode comentar, Pepita. Não, eu li, foi a palestra que... Pode falar? Baseada naquela palestra que eu vi do doutor Décio. É Décio? Que você colocou lá no grupo. Ele falou em ilusão e realidade, né? Então, eu acho que esse lucro, muitas das vezes, é a ilusão, né? Mas é muito difícil a gente separar, porque eu acho que desde criança eu vejo falar em educação financeira, a matéria educação financeira, as pessoas já crescem nesse sentido né, de juntar bem material, de ganhar muito dinheiro. Mas eu vejo dificuldade nisso, porque a gente já orienta o filho a ter um emprego, ganhar seu dinheiro, ganhar para se sustentar, né? Então, o estudo já é baseado em ganhar a vida. Então, o que seria esse lucro? Seria uma coisa exagerada, um apego exagerado a bens materiais que não seria, né, a riqueza interior de cada um, né? Não sei se é isso. O que eu entendi é o exagero, porque um pouco a gente tem que pensar, né? Você tem que pensar, você tem que pagar a conta, não tem jeito. Eu não consigo esse desapego total, não, que eu fico preocupada. No fim do mês eu tenho que pagar minha conta, né? Tem que comprar comida, né? Então, eu fico meio perdida nisso aí. Porque desde pequenininha, quando eu era criança, eu era muito preocupada que eu ouvia, nunca quis ser rica, eu ouvia que mais vale um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Eu tinha um medo de ser rica, uma coisa assim muito grande. Eu falei, não quero nunca ser rica na minha vida, né? Então é isso aí. Eu não fui criada com esse apego exagerado, nunca. A minha família era 9 filhos, meu pai professor, passava um aperto para criar a gente, entendeu? Então assim, eu não desenvolvi isso, mas eu sou muito preocupada, né? Sempre quis que meus filhos estudassem, que eles tivessem a profissão, cada um tivesse o seu dinheirinho para sobreviver. Então, eu não sei qual seria esse lucro, seria uma coisa muito acima do que eu penso, assim, entendeu? Não sei, Pepita, acho que não sei se eu falei muita besteira, não. Olha, adorei seu depoimento. Eu acho que todo mundo gostou da simplicidade do seu depoimento, e é por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que assumir os nossos compromissos, a gente tem que lutar, a gente tem que trabalhar, né? Não nascemos para ser enfeites, né, de vitrine. Mas ele diz assim, por exemplo, a pessoa que se dedica a trabalhar excessivamente, sem necessidade, para acumular. E aí tem gente que trabalha tanto que mal vê os filhos, que mal dá atenção, que mal cuida e delega para que outras pessoas cuidem. E aí a gente esquece, digamos assim, o nosso papel mais importante. Ontem, eu e o Renato estávamos falando com as mães assistidas na Casa Espírita, falando que não tem tarefa mais importante do que cuidar da educação daqueles seres que Deus colocou nos nossos braços, de maneira direta ou indiretamente. Então, se a gente fica naquela de querer trabalhar muito e trabalho, só trabalho, para angariar que eu quero dar melhores condições, mas eu não tenho a convivência, eu não tenho como dizer, não dou tempo, não dou atenção, não cuido, eu certamente, né, estou perdendo a maior oportunidade, que é cuidar da educação, que é o mais importante. Não que o resto não seja importante também, mas na medida certa, né? Na linha do meio, do equilíbrio, como a gente estudou na lição de ontem. Esse que é a nossa dificuldade, é nos mantermos nessa linha do equilíbrio, né? Bom, se alguém quiser falar alguma coisa rapidinho, Boa noite, Pepita. Aí seria o bom senso, né?
em que a gente tem que ter o bom senso de saber equilibrar as coisas, que nem sempre é tão fácil, né? Mas eu vejo, às vezes, muita gente com aquela coisa... Tem muito disso dos políticos, nessa sociopatia, né? De poder, glória, dinheiro, de passar em si. Eu acho que até mais no intuito, não do trabalho, quando a gente trabalha porque a gente tem família, porque tem as nossas obrigações, mas eu acho que naquela sociopatia de acumular o excesso, como a dona Mary bem falou, né? Mas assim, de milhões, bilhões, e aí conseguir isso de forma escusa, de forma não correta, né? Porque uma coisa é uma pessoa ter um dom, ela ter uma vocação e ela ganhar muito dinheiro em função daquilo. E o outro é aquele que, através de meios escusos, ele, com aquela coisa sociopata de querer, ele adquirir isso de uma forma não tão correta. Eu acho que aí é até muito pior, porque ele acaba tendo o poder, o dinheiro, mas de uma forma que é até pior, não é nem pelo trabalho, mas é pela falcatrua, pelo roubo, pela extorsão, o que for. Aí já é uma outra questão, mas ele nem entra nesse mérito da questão, porque mesmo quando somos trabalho honesto, mas se é em excesso, se nos retira, né, quer dizer, se nos impossibilita de exercermos funções que são essenciais, aí também, digamos, nós estaríamos incorrendo no erro. Não estou nem falando, nem trazendo, aí ele não traz nem à baila essa questão que é muito mais grave, como você disse. Ele não traz nem isso à baila, traz à baila da gente, né, digamos assim, quando a mulher parte para o campo profissional, o marido também, ambos, digamos assim, trabalham muito e não tem tempo para olhar, quer dizer, o lar fica à deriva. E o lar digamos assim, seria o esteio, seria a base, seria o porto seguro que alguém tem que cuidar, alguém tem que manter essa ambiência. Mas agora vamos passar para o outro livro, senão a gente não vai ter. Nós vamos começar com o prefácio, tá? O prefácio aos mensageiros. Vamos dividir aí. Quem quer começar, Beto? Não? Então, tá ótimo. Então, vou começar ali com a Maitê, quer ler um pedacinho? Vamos dividir isso em pedacinhos. Tá sem som, Maitê. Só um minutinho, é porque eu ainda não comprei o livro, aí eu estava com ele baixado e, bom, não estava conseguindo acessar o microfone. Agora, sim. Boa noite, todo mundo. Peraí, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Tá, o prefácio, né? Sim. Vamos lá. Os mensageiros. Lendo este livro que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem. Em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé guiando... Está ouvindo? Está falhando? Estamos. Não, está tudo ok. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição
estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A comunicação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativo à conquista da razão. Vamos dar uma paradinha, Maite? Quer explicar essa parte aí? Eu achei brilhante o exemplo que ele deu, né? Então, acho que isso é uma coisa que passa na cabeça da gente, na minha cabeça com certeza passou, hoje não passa mais, mas é isso, será que a gente não está criando isso tudo do nosso cérebro? Né? Então, mesmo pessoas que relatam vidências ou recebem mensagens psicografadas, etc., muitas vezes a gente se questiona, mas será que a pessoa não criou isso do seu próprio subconsciente, no seu cérebro tinha todas essas imagens e ela organizou dessa forma, né? E aí uma das coisas que fala isso é porque não tem nada de tão maravilhoso e diferente, né? Que quando a gente tem um relato do que seria a vida no mundo espiritual, os relatos nos mostram coisas que nós conseguimos, na maior parte das vezes, enxergar no nosso dia a dia, né? Claro, no nosso lar você vai ter uns transportes que nós não conhecemos ainda, algumas coisas desse tipo, mas se não a gente consegue, com a descrição que nos é dada, entender porque a gente faz o nosso correlato com o que nós conhecemos aqui. Então, e aí isso poderia, né, significar que tudo então veio da nossa criação pessoal e imaginação e não é de fato, uma comunicação ou um relato de algo no plano espiritual. E aí ele coloca esse exemplo do chimpanzé e, assim, é verdade, né? Eu acho que é isso, né? Quando a gente consegue descrever o que nós conhecemos, né? E é muito legal para mim, né, foi bem didático esse exemplo, então, que o chimpanzé não enxergaria coisas só apenas associadas ao nosso racional, né, como memória, coisas que estão relacionadas ao nosso racional, digamos assim, que é mais evoluído que o dele. Mas, de resto, teriam coisas semelhantes, e ele explicaria aos seus semelhantes o que ele viu aqui, né, no palácio, de modo que eles conseguiriam entender, né? Então, assim, não sei se era isso. É isso mesmo. Aí tem uma parte aqui que eu acho que a gente tem que guardar, porque ele diz assim: o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no campo vibratório. Então, é também para desfazer aquela ilusão que as pessoas têm, porque só porque desencarnou, a pessoa já está santificada, a pessoa já tem capacidade de saber de mais coisas, de abranger, né? Ter uma abrangência e um entendimento maior das coisas. Muita gente pede para os familiares que já partirem, pede ajuda, sem saber a condição que estão, né? E aí ele tenta, Emmanuel e André Luiz, eles têm essa preocupação de nos mostrar o tempo todo que a natureza não dá saltos. Então, assim como o nosso irmão, né, chimpanzé,
ele não continuaria sendo um chimpanzé mesmo no palácio, nós também, mesmo no plano espiritual, continuaremos a ser o que nós somos aqui. Não teremos uma sabedoria que não trabalhamos por alcançar ou por desenvolver, não teremos sentimentos nobres que não conquistamos. Né? Se partimos com o coração pesado, com ressentimentos, com mágoas, elas nos acompanharão e pesarão demasiadamente, nos acorrentando, nos aprisionando a purgatórios criados por nós mesmos, né? Como diz assim, o inferno e o purgatório, o céu estão dentro de nós, da nossa consciência. Então, a gente será o que seremos o que partimos, né? Saímos daqui, seremos, né? Trocaremos assim a roupagem, se for o caso, mas continuaremos a ser. Então, Gracinha, quer continuar a ler um pouquinho? Posso ler, Pepita? Eu estou pelo celular, tá? Vamos ver se fica bem. Está ouvindo? Estamos. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza se perturba para satisfazer os de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Atualmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal. Vamos dar uma paradinha, Gracinha, que nos porque também está leva a cortando. gravar Gracinha, este passo singelo, não é a conclusão. Gracinha, vamos dar uma paradinha, até porque está cortando, está picotando demais. Tenta trabalhar esse pedaço aí que você leu. Está picotando, Gracinha. A gente não está te ouvindo. Vou tentar. Verônica, quer... anterior, né? A gente não está te ouvindo. Repita, melhor você não falar. Vou pedir a Verônica para trabalhar esse pedacinho aí para você. Esse pedacinho, né? Eu acho que ele vem falar, né? Como ele já falou no prefácio do Nosso Lar, né? Que muitos estranharam, né? Estranhando como aquilo se parece muito com aquilo, as noções, com a sociedade que a gente tem hoje aqui na Terra, né? Aí ele vem falar que a natureza não se perturba para satisfazer os pontos de vista da criatura humana, e a morte física não é salto do desequilíbrio, mas passo da evolução simplesmente. Então, o homem, após a morte física, mereceu ingresso nos círculos elevados do invisível. Nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Ele veio falar que vai encontrar, na verdade, aquilo que é próprio mesmo do estágio evolutivo dele, né? Da mesma forma que, ainda falando do exemplo do chimpanzé, na verdade, nos colocando como chimpanzés, ele vai conseguir ver, vai conseguir perceber somente aquilo que está ao alcance da sua natureza, né? No caso, da nossa natureza como desencarnado.
E aí ele vai trazer esses relatos mostrando que aquilo não é o conhecimento integral do mundo invisível, mas o conhecimento próprio da criatura que está narrando. Porque a natureza não dá saltos, assim como André falava que muitas coisas ele não entendia, muitas coisas ele não conseguia ver, porque tem situações, tem estágios que ele ainda não dominava ainda no nosso lar, mas ele já consegue trazer algumas informações que parecem conosco, com aquilo que a gente vive, porque é o que nós conseguimos enxergar, né? Deixa eu ver. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Então, nós vamos aprendendo, não através de saltos, né, mas através de passos vagarosos na nossa evolução mesmo, né? Quer continuar lendo um pouquinho? Tá. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscam na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas muito mais do que isso, revela oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma e pelo autoaperfeiçoamento. Continua? Quer explicar isso aí, Verônica? Aqui ele vem falar o seguinte, que essas lições que ele traz para a gente, né, eu usar um nome aqui de cartilha, né, cada livro como sendo uma cartilha para nos ajudar, ela não vem simplesmente com o objetivo de apresentar conclusões filosóficas ou elucubrações do mundo invisível, apenas simplesmente para nos fornecer esse conhecimento ou para a gente traçar raciocínios ou conclusões filosóficas, mas ela vem justamente para que a gente, baseado nesse conhecimento, possa conseguir colocar em prática aqui na carne, né, encarnados, a colocar em prática aquilo que a gente estuda, porque a partir do momento que você tem um conhecimento né, de como acontece, ou pelo menos né, uma visão um pouco, não integral, mas de como é após o desencarne, o que acontece, as consequências, você pode, se quiser, refazer seus atos, refazer seus pensamentos para você colocar em prática ou modificar algumas das atitudes, algumas das nossas posições. E aí ele vem dizer que o Espiritismo não oferece ao homem tão somente um campo de pesquisa, ou seja, não adianta a gente saber, a gente ter um domínio intelectual, né, do mundo invisível, porque ele coloca aqui, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, ou seja, no qual raras as pessoas que, de posse desse conhecimento, conseguem trilhar na vida, né, o reflexo desses conhecimentos, né? Então, ele vai colocar aqui, cada consciência deve procurar, coloca 3 coisas. Primeiro, se esforçar, né? Esse esforço interior de mudança. Segundo, através da disciplina, né? Como que a gente vai conseguir mudar? Através da disciplina de nós mesmos, pelo autoaperfeiçoamento. Então, através do esforço e da disciplina, procurar essa mudança.
E aí ele dá uma frase que a gente pode usar fechando isso: felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Quer dizer, é a parte da ação mesmo, que a gente não pode ficar só na teoria. Ficar na teoria é fácil ensinar com palavras, mas o problema é exemplificar, né? Exemplificar é que é complicado, é difícil mesmo, né? Então, Glorinha, quer ler um pedacinho? Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Comenta isso ou continua? Comenta. Pois é, então, aqui ele vai dizer que Deus, né, ele não cansa de nos oferecer as oportunidades, não é, de acesso a esses ensinamentos, né? Então, não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E ele vai falar do aniceto, né, que é esse orientador aí desse livro, né? E diz que não é fácil um aniceto, imagina, né? Trazer a colaboração aos encarnados, né? Porque até para você ensinar, até para você levar um ensinamento, algo que provoque a mudança, é necessário que quem vai receber também se prepare, não é, para receber esse ensinamento, né? Então, só vai ser a mensagem só é efetiva quando você está preparado, quando você se ajusta, quando você tenta se levar numa escala para receber aquilo, né? Então, ele diz que é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Então, a gente tem também que ter o esforço, né? Fazer o esforço para poder receber, né? Porque senão aqueles que nos trazem o ensinamento, que nos trazem a oportunidade de mudança, vão estar falando em vão, vão estar jogando, como fala, né, pérolas aos porcos, né? Na verdade, a gente tem que se ajustar, preparar o nosso coração também para receber. Quer dizer, eu acho que é a gente buscar uma sintonia, não é? Para estar apto a receber o que é trazido, né? Por quem está talvez numa situação um pouquinho melhor que a nossa. Eles têm muita dificuldade para nos auxiliar, porque aquela tal história, a gente pede ajuda a Deus, mas a gente quer que a ajuda venha de acordo com os nossos interesses. E, às vezes, o que nós precisamos é o remédio amargo. E aí a gente não quer, né? Aquele momento, aquela dificuldade, ela traz uma lição. E nós, de preferência, Senhor, ajuda-me, mas olha, tira todas as dificuldades do caminho, porque eu quero acertar nessa encarnação, eu não quero reclamar, mas eu sou
Senhor, por favor, tira tudo que me incomoda. Aí, se a gente pudesse, a gente pediria assim para ele, né? E aí, esses amigos, eu me lembro que acontece aqui no livro, aconteceu um lance que a pessoa vai interceder pedindo ajuda para outra pessoa, a primeira coisa que ele pergunta, ela tem reclamado? Aí, não, mas ela está assoberbada. Ou seja, a criatura está no estado de rebeldia, porque se a gente está no estado de rebeldia, em que a gente está reclamando de tudo, não estamos aptos para receber ajuda. Não estamos aptos. Então, a gente vê que a coisa é realmente aquilo que a Glorinha falou, eles têm muita dificuldade para nos ajudar, porque eles tentam, mas às vezes a gente fica insistindo em bater na porta errada, e aí a gente vai ficar ali, né, sofrendo sem necessidade. Quer dizer, nós agravamos as nossas dificuldades. Bom, então, Rose, você quer ler um pedacinho? Acho que você está sem, você botou que está sem o PDF. Não, eu estou com PDF, é porque eu estou ajustando aqui a tela com PDF, porque senão eu não consigo ler. Entregamos, pois... Sim. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constitui um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso das fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças um inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Conforme a Verônica comentou, né, a natureza e o universo têm o seu tempo, e dentro do seu tempo tem a sua evolução. Então, eu achei aqui muito interessante, né, quando ele comenta, aqui, ó, lembra-te que em espiritualismo a investigação te conduzirá sempre ao infinito, ou seja, não sabemos nada. Tudo que aprendemos ainda é pequeno pela imensidão de que estamos inseridos, né? E, além disso, né, tem um outro pedaço que eu também gostei muito, né? Aqui, ó. E tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como a esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, ou seja, o seu próprio interior, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso das fontes de vida divina. Ou seja, não adianta você vir e falar que você veio para a farra. É sine qua non, né? Você precisa crescer, precisa se transformar, precisa modificar. Do contrário, essa fonte de vida divina, você não... Vai ser difícil você entender, né? E, além disso, e aqui, ó, para que faças o inventário das suas próprias realizações, ou seja, quem vai prestar conta não é o outro,
o que vai prestar conta sou eu, daquilo que eu realizo, daquilo que eu cresço, né? Dentro dessa fonte maior e fonte divina. Aí, no final, ele fala sobre a responsabilidade de viver diante do Senhor. Ou seja, ninguém veio a passeio, né? Viemos para crescer porque somos tão pequenos dentro desse grande plano maior, que é muito infinito. Não existe almoço grátis, né, Rose? Exatamente, né? Exatamente. E eu acho muito interessante o que você falou, né? Que a natureza, ela tem essa própria evolução e a gente precisa entender isso até para a nossa própria evolução, né? Muitos acham, né? Que veio, eu vim, aí entra até no que foi falado, né? Na página, né? Do dinheiro, né? Será que a gente veio aqui para trabalhar, pagar conta e pronto? Não, né? A história é muito maior, o que a gente precisa é muito maior. Quando a gente pensa em universo, a gente é uma partícula tão pequenininha mas independente de ser uma partícula tão pequenininha, essa partícula pequenininha ela precisa aprimorar e ela precisa crescer. Bom, e naquela parte que a Glorinha leu, quando ele fala que é preciso desprendermos-nos de envoltórios, né, inferiores, de envoltórios inferiores para vestir trajes nupciais. Então, a gente não pode esquecer as passagens evangélicas, quando Jesus faz o convite para o festim que ele estava preparando, e que aí ele faz o convite, as pessoas não vêm, e ele manda sair, né, os seus mensageiros que saíssem, procurassem por todas as esquinas, por todos os cantos. Então, ele convida que viessem todos. E aí, depois, quando o Senhor, né, chega no meio do festim e vê uma pessoa que não estava com o traje nupcial e o expulsa. E aí você diz assim, nossa, mas que incoerência! Ele manda convidar todo mundo, ricos e pobres, né, de todos os... Manda convidar todo mundo. E como é que ele vai expulsar a criatura porque ela não está com o traje nupcial? E aí manda jogá-lo às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E aí, a gente levando, num primeiro momento, ao pé da letra, a gente fica achando, nossa, mas esse senhor é muito incoerente. Mas o que ele quer dizer? Ele convida a todos, independente de seita, independente de religião, independente, não importa, todos são filhos. Mas para ir para o festim que ele prepara, todos temos que estar desprendidos desses trajes inferiores, vestindo a túnica nupcial. Então, a túnica nupcial é a túnica do casamento, é a túnica da união com o Pai, com o Cristo. Temos que ter algo que nos assemelhe a Ele, em nossos sentimentos. Né? Estamos longe, muito longe, mas temos que ter algo que já nos aproxime dele. Então, ele pede que a gente se desfaça das nossas túnicas, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da vaidade, de tudo que a gente tem, né? De tudo que pesa, né? Do nosso egoísmo, dos nossos ressentimentos, das nossas tristezas infundadas, e que vistamos a túnica nupcial. E a túnica nupcial, inicialmente, tem que ser de humildade e gratidão. Gratidão por tudo que ele nos oferece a cada momento, em cada circunstância. Gratidão, humildade, simplicidade. Simplicidade. E que a gente comece a expurgar esses sentimentos que pesam no nosso coração, as sombras das tristezas, os nossos medos, os nossos apegos, né, a tudo que pesa, que é material demais. Né? Então, ele não pede que a gente dê saltos, mas a gente pode, igual quando a gente vai para uma festa, deixa a roupa de batalha em casa, né, se arruma todo, só se arruma por fora e vai. Ele pede que a gente dê um trato no nosso coração. E a gente que, digamos assim, nós que já passamos, assim,
60, então 70, que a gente tem assim o tempo, né? Só o tempo está contagem regressiva, e às vezes a gente se ilude achando que tem a vida toda, que dá para fazer depois, dá para mudar depois, dá para, não, eu preciso fazer isso, mas ó, depois, aí a gente deixa para o depois, e a gente não investe nessa túnica nupcial. A gente tem que ter algo que, sabe, que a gente tem assim aquele carimbo, sou filho de Deus. Eu tenho que me assemelhar em alguma coisa ao que esse evangelho prega para a gente. E aí a gente vem para o prefácio, e o prefácio é: não vamos ficar, como disse a Verônica, apenas nas elucidações que nos fascinam, que nos encantam, que nos deslumbram, mas não nos tiram da inércia, não nos tiram da acomodação a todos aqueles vícios. Quando eu digo vícios, são vícios de tudo, né? Vícios ou de falar demais, ou vícios de reclamar, ou de comer demais, ou aquilo tudo que a gente sabe que não é saudável espiritualmente, e que a gente continua praticando, porque a gente acha que não é nenhum crime grande. A gente tem disso. Aí ele fala o tempo todo de disciplina. Se eu não consigo disciplinar algumas coisas, eu sempre falava para o povo da dificuldade que eu tinha para reduzir o café. E aí eu dizia, não, mas é que eu gosto muito de café. E aí eu tomava várias xícaras. Aí quando eu resolvi cortar o açúcar do café, aí automaticamente eu reduzi o café. Acabou. Aí eu tomo a minha xícara, quando muito tomo mais um pouquinho, uma xícara menor, e aí pronto. E aí a gente às vezes fica vendo que como eu fiquei postergando, e eu dizia, não, mas eu não posso. Aí ficava com dor de estômago, e achava isso uma dificuldade enorme. Então, a gente esquece que o exercício da disciplina é nas coisas pequenas, para que a gente consiga exercitá-la depois nas coisas maiores, né? É a disciplina mesmo. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa além desse parágrafo? Vamos lembrar que esse livro se passa em uma semana, né? É isso que eu queria falar, né? Isso aqui, o prefácio é assinado em Pedro Leopoldo, em 1944. Geralmente, os prefácios eram escritos no final da obra, né? Então, em 1944, o livro já estava escrito. E aí ele vem falar que é um relatório incompleto de uma semana de trabalho. Nosso lar, assim, não está escrito exatamente, mas a gente, mais ou menos pelas informações, é como se fosse um resumo, uma pincelada de uns 10 anos, né? Nesse vai ser um relato de uma semana, um relato incompleto que ele coloca aqui, né? De uma semana de trabalho. Achei interessante isso. O livro foi editado em 44 também, né? Em plena Segunda Guerra Mundial, numa época extremamente difícil, mas Chico não perdia o otimismo. Claro que ele não tinha tempo para ficar em discussões, né? Imagino se hoje as pessoas têm discussões intermináveis políticas, ele não poderia. Se ele ficasse nessas discussões, não teria condições de trabalhar tanto, né? E aí ele nos deixa até esse exemplo de um trabalho intenso num momento dificílimo, né? A gente sabe que foi um período em que faltou tudo, em que eram filas intermináveis para tudo, em que havia fome, em que poucas pessoas tinham acesso à escola, né? Em que, enfim, tudo isso, e, no entanto, a obra saiu no meio dessa turbulência, ou seja, que apesar de toda a turbulência exterior, nós podemos fazer oásis de paz, oásis de refazimento, oásis de pacificação mesmo para nossos espíritos, de fortalecimento. Né? E esses momentos de estudo, de reflexão, são para isso, né? Para termos esses pequenos oásis onde a gente possa ter um pouco de água, né? Aquela água que o Cristo ofereceu
a mulher samaritana. Né? Pepita, é muito interessante, porque eu estou aqui com o PDF, né? Quando eu vi em 1944, eu pensei exatamente isso. Eu falei, gente, em plena guerra, ele não perdeu a oportunidade que muitas vezes a gente perde, né? Tipo, quando eu emagrecer, quando eu tiver férias, quando eu tiver... Ele não perdeu a oportunidade de cumprir uma missão. Poderia ter todas as justificativas, porque exatamente como você elucidou, era um período muito difícil, né? E quantas oportunidades a gente perde por, às vezes, colocar um empecilho maior daquela missão que a gente tem que fazer. Se a gente entrar no clima que nos envolve, né, que a sociedade está pregoando, a gente paralisa, gente. Então, a gente tem que sair dessa frequência. Eu vou pedir a Glorinha, por causa do tempo, agora tem 9 minutos para ela cantar, para a gente depois fazer a prece. Você tudo bem? Glorinha, se você deitar o telefone, dá para ver vocês dois, pega vocês dois. Muito bem. Sempre esqueço. Está de touca. Tá. Ajeitando. Ixi! É porque o celular... o celular, peraí. Ele está escorregando aqui. Mas agora acho que vai ficar. Aí, tá vendo? Aquela troço aqui, ó. Tira. Peraí, gente. Desculpe aí o mau jeito. Espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição. Maior a se refletir no esplendor da criação. Oh, Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças nos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor, que alivia a dor, encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando
abração. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Então, nós vamos fazer a nossa prece e nós vamos hoje pedir, nós temos aqui algumas pessoas que estão em condições graves, nós temos a Iuna Letícia da Silva Martins, 28 anos, no Hospital Universitário do Fundão. Ela está com uma síndrome gravíssima. A Paula Ikari Urata Tanaka, aquela bebezinha de 1 ano e 11 meses, na UTI do Hospital Santa Casa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Juliana Baslin de Freitas Silva, na Rua Zola Cícero, 885, bairro Monte Castelo, também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós temos também o nosso irmão Antônio Sérgio Pinheiro, no Hospital Salgado Filho, no MEIA, na unidade coronariana. E pedimos também pelos nossos irmãozinhos Antônio, Valdemar Pinheiro, e pela nossa Natane, que também acabou de fazer mais uma químio e se encontra fragilizada. Sabemos, Senhor, que para ti nada é impossível, e não te pedimos que nos tires a aprovação, mas que nos fortaleças e nos concedas ânimo e coragem para a luta. Tu sabes a razão porque cada uma dessas pessoas atravessa essas experiências no momento. Então, Senhor, abre o coração ao entendimento de cada um dos familiares. Tira-nos, Senhor, a trave dos olhos para que possamos enxergar o benefício que está escondido nessas experiências mais dolorosas. Mas fortalece a cada um. Renova a esperança, o ânimo e a coragem. Renova-nos a todos, Senhor, a alegria de viver, o sentimento de gratidão por cada minuto de vida, por todas as bênçãos que nos cercam, pelo lar, pelo alimento, pelos corações amorosos que nos sustentam, como disse nossa irmãzinha Meire, por aqueles que nos trazem dificuldades e por isso exercitam os nossos valores de paciência, de humildade, de silêncio. Pedimos por todos os espíritos também vinculados a nós neste momento e por todos aqueles que possam estar vinculados a essas pessoas por quem pedimos. Pedimos também, Senhor, por todos os povos do planeta, principalmente por aqueles que se debatem em conflitos bélicos e dolorosos. Pedimos pelos governantes de cada nação, para que haja entendimento, compreensão e paz. E assim, Senhor, muito gratos por estes momentos. Abençoa-nos. Abençoa-nos, Jesus, para que possamos aprender contigo a ser mansos e pacíficos, tomarmos a nossa cruz e seguir-te os passos, com determinação e confiança, porque certamente queres o melhor para todos nós, que assim seja.
Oh, meu Deus. Espera aí, que apareceu uma coisinha aqui que eu não consigo clicar.